Muito bem, pessoal, aqui quem fala é o professor Éricles, sou professor de Física. Neste momento nós vamos gravar aqui esse conteúdo fantástico chamado de eletrostática. Na aula de hoje nós vamos estudar o conceito de corrente elétrica. Antes de entrar no assunto aqui de corrente elétrica, deixa eu só explicar uma coisa. Nas aulas anteriores nós estávamos aí finalizando o conteúdo de eletrostática. Agora, nesta aula, nós vamos dar início a uma nova área da física, que é chamada de eletrodinâmica. Na eletrostática, para a gente ter essa diferenciação, lá na eletrostática, nós estudávamos aí fenômenos associados às cargas em repouso. Então, nós tínhamos uma carga em repouso produzindo um campo elétrico, produzindo um potencial elétrico, produzindo força elétrica. Agora nós vamos ter fenômenos associados às cargas em movimento. E aí, o conceito básico da eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica. Nós vamos conceituar a corrente elétrica e, posteriormente, nós vamos estudar outros efeitos associados às cargas em movimento. Os conceitos importantes aqui na eletrodinâmica são os conceitos de corrente elétrica, o conceito de resistência elétrica e o conceito de diferença de potencial, que é o que a gente chama de DDP. Beleza? Então, quais são os conceitos importantes aí, professor? O primeiro conceito é o conceito de corrente elétrica, nós vamos vê-lo na aula de hoje. Um segundo conceito importante, que nós vamos ver aí posteriormente, é o conceito de resistência elétrica. Eu vou colocar aqui num quadro separado, mas aqui são outros conceitos importantes. O conceito aí de resistência elétrica, o conceito de tensão elétrica que nós vamos falar na aula de hoje, também conhecido aí como DDP. A diferença de potencial nós já falamos aí em eletrostática quando estudamos potencial elétrico. Muito bem. O que significa aí essa tal de corrente elétrica? O que é corrente elétrica, professor? Corrente elétrica é um conteúdo muito prático, né? Porque a gente tem muitos exemplos, muitas aplicações do conceito de corrente elétrica. Muito bem. De acordo com a física, de acordo com a norma culta da física, corrente elétrica é o movimento orientado, é o movimento ordenado de cargas elétricas, de partículas portadoras de cargas elétricas. Você vem aqui em corrente elétrica e associa essa ideia à corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o movimento orientado de partículas portadoras de carga elétrica. Esse é o conceito de corrente elétrica. Se alguém lhe perguntar o que é fulano de tal, corrente elétrica, diz aí, macho, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é esse movimento orientado de partículas portadoras de carga elétrica. Ou, em resumo, é o movimento orientado, o movimento ordenado de cargas elétricas. Mas por que existe essa palavra aí, orientado? A gente vai diferenciar nesse desenho que eu vou fazer. Existem movimentos de carga elétrica que não podem ser considerados como corrente elétrica, certo? Porque aqui está o segredo. O movimento deve ser orientado, o movimento deve ter um sentido predominante para que o movimento das cargas possa ser uma corrente elétrica. Vamos fazer um desenho aqui para entender? Olha só, eu vou colocar aqui uma situação 1. Situation 1. Diz aí, macho. Situação 1, professor. Vamos lá. Imagine, Use a sua imaginação fértil. Imagine que você tem aqui um pedaço de um fio condutor, um fio de cobre
que é o mais utilizado, né? Então a gente tem aqui um pedaço e um fio de cobre. E aí eu vou representar aqui alguns elétrons desse material. Existe uma característica dos metais, é uma característica bem particular dos metais, que é a seguinte: os metais eles apresentam uma grande quantidade de elétrons, que são os chamados elétrons livres. Todo metal apresenta uma grande quantidade de elétrons que estão se movimentando aleatoriamente no interior do material. São denominados de elétrons livres. Eu vou representar alguns aqui para a gente poder visualizar. Esses elétrons, a gente pode dizer que é do povão, né? Esses elétrons não pertencem a nenhum átomo exclusivamente, eles podem pertencer a qualquer um, por isso que eles são chamados de elétrons livres. São elétrons que ficam aí perambulando no interior do material. Então tá aqui, ó, cada bolinha azul, cada pontinho azul é uma representação de um elétron. Não vou dizer que é um elétron porque não é um pontinho azul, né? Mas isso aqui representa um elétron. E esses elétrons estão em movimento aleatório inicialmente. Estes elétrons, essas partículas que apresentam carga elétrica, estão em movimento aleatório, um para cima, um para baixo, um para o lado, um para o outro. Você percebe que eles não estão organizados, né? Nessa primeira situação, perceba que os nossos elétrons livres, os nossos não, do cobre, né, professor? Os elétrons livres estão em um movimento desorganizado, desorientado. Perceba que não existe uma organização aqui no movimento dos elétrons. Então, essa situação nós temos um movimento desorganizado, um movimento desorientado. Portanto, isso aqui não é uma corrente elétrica. Quando os elétrons estão em movimento desordenado, desorientado, eles não constituem uma corrente elétrica. Então aqui, ó, você pode escrever. Colocar onde, professor? Vamos lá. Colocar aqui embaixo, ó. Não há corrente elétrica. Show de bola. Nessa primeira situação, não existe corrente elétrica. Vamos para a situação 2. Nessa existe, né? Nessa vai haver corrente elétrica. Situação 2. Novamente a gente vai desenhar aqui essa obra de arte, né? Um pedacinho de fio condutor. Tá aí o pintor Pablo Picasso. E aí, na segunda situação, você já pode até imaginar que eu vou tentar organizar, orientar esses elétrons. Os elétrons vão apresentar um movimento orientado. De alguma maneira, eu vou já revelar esse mistério, mas de alguma forma, aqui nessa segunda situação, eu consegui organizar, orientar o movimento aí desses elétrons. E eles vão apresentar um movimento mais ou menos organizado, né? Digamos que eles vão apresentar um movimento mais ou menos organizado. Por que eu digo mais ou menos? É porque nada acontece assim de forma tão perfeitinha, né? Pelo menos aqui dentro do objeto, dentro do material, esses elétrons eles vão colidir com os átomos, né? E eles podem apresentar alguns desvios, mas no geral esses elétrons estão se movimentando num sentido. Por isso que a gente diz que eles estão se movimentando de forma orientada. Eles estão saindo desse ponto que eu vou chamar do ponto A para esse ponto que eu vou chamar de ponto B. Aqui é o pontinho A,
aqui é o pontinho B. Perceba que esses elétrons, a maioria deles, ou todos eles, melhor dizendo, estão se movimentando de A para B. Aqui não. Aqui você tem elétron. Vou representar aqui também os pontos A e B. Aqui você tem elétron se movimentando de B para A. Você tem elétron se movimentando de A para B, certo? E eles estão aí em um movimento desordenado. Não tem um sentido determinado, certo? Alguns elétrons se movimentam de B para A, outro de A para B e estão de maneira desorientada. Aqui não. De alguma forma esses elétrons estão se orientando. E aí, nessa situação, você pode sim asseverar, você pode afirmar que há o que a gente chama de corrente elétrica. Beleza? Então, aqui está a parte inicial, a parte conceitual do que é corrente elétrica. Corrente elétrica é esse movimento orientado de portadores de carga elétrica, beleza? Essa é a ideia inicial, a gente tem que partir dessa ideia. A ideia básica da eletrodinâmica é a ideia de corrente elétrica. A gente precisa prestar bastante atenção aqui a esse conceito de corrente elétrica, porque ele vai ser fundamental no nosso estudo de eletrodinâmica. Dando um passo adiante, a gente vai analisar algumas características da corrente elétrica. Primeira coisa que eu queria falar é do chamado sentido convencional. Nessa altura do campeonato, né, você já deve entender, já deve saber que os elétrons possuem cargas de sinal negativo. Por favor, né? Você já está acompanhando aí as aulas do professor Éricles, você já sabe, você já recebeu aquela informação de que os elétrons têm carga negativa. Show, professor, muito, muito bem lembrado. Beleza. O que acontece? Antigamente os físicos não sabiam, nesse período os físicos não entendiam a corrente elétrica com esse modelo que nós estamos trabalhando aqui. Antigamente os físicos pensavam que a corrente elétrica era uma espécie de fluido, ou fluido, melhor dizendo, uma espécie de líquido mesmo, que passava pelo interior dos materiais. E isso posteriormente foi descartado. Mas a gente vai perceber o seguinte, essa ideia de que existe um fluido, é como se fosse um cano e uma água correndo no interior desse cano, essa ideia ela ficou registrada no chamado sentido convencional, certo? A gente diz o seguinte, o sentido convencional da corrente elétrica, que vai ser o sentido adotado, o bichinho foi adotado, é o sentido adotado nas nossas questões, adotado nos livros de física, melhorar aqui esse nome. O sentido convencional não vai ser o sentido do movimento dos elétrons, por mais que a gente saiba, né, que as partículas, que se movimentam são os elétrons, lá no período, lá em 1800, século XIX, quando os físicos começaram a estudar a eletricidade, começaram a entender melhor esses fenômenos elétricos, lá naquela época eles pensavam que a corrente elétrica era uma espécie de fluido que percorria os corpos, beleza? E esse fluido tinha uma carga elétrica positiva. Por isso que a gente diz o seguinte, que o sentido convencional adotado nas questões é o sentido do movimento das cargas positivas. Por exemplo, se fossem os prótons que se movimentassem através desse fio, o sentido da corrente seria o sentido do movimento desses prótons.
para onde os prótons se movessem, eu adotaria o sentido da nossa corrente elétrica. Então, o sentido convencional vai ser o sentido do movimento das cargas positivas. Por exemplo, prótons. Mesmo sabendo que essas cargas não se movimentam, como eu já havia falado anteriormente. Os prótons estão presos no núcleo do átomo, eles não se movimentam com tanta facilidade. Agora veja o cuidado que você deve tomar. Os elétrons estão se movimentando para cá, ó, de A para B. Só que, né? Os elétrons estão se movimentando de A para B, só que eles têm, ó, carga negativa. Os elétrons têm carguinha negativa. E o sentido da corrente elétrica que eu adoto nas questões e que os livros de física adotam é o sentido das cargas positivas. O sentido da corrente elétrica é o sentido contrário ao movimento dos prótons, né? O sentido da corrente elétrica é o sentido contrário ao do movimento dos prótons. Isso fica meio contraintuitivo, mas é uma coisa que a gente depois se acostuma, né? Se os elétrons estão indo para lá, a corrente elétrica está indo para cá. Professor, que coisa louca. Pois é, né? Os físicos adotaram essa metodologia, quiseram que assim ficasse, então a gente não tem como questionar a comunidade dos físicos. É uma convenção. Isso aqui foi uma convenção, não tem muita influência nos nossos cálculos. Então, ó, isso é uma herança histórica. Isso é uma herança histórica, certo? Relembra aí a teoria passada do fluido elétrico. Veja que o sentido convencional é contrário ao sentido dos movimentos dos elétrons. Os elétrons estão indo de A para B e a corrente elétrica, nós temos que dizer que a corrente elétrica está indo de B para A. Beleza? Anota aí, ó. Uma observação. Quando a questão pedir para você desenhar a corrente elétrica, você precisa entender isso. Ó. A corrente elétrica é contrária ao movimento dos elétrons. Outra coisa que eu não falei, era para eu ter colocado aqui, ó, o símbolo que nós utilizamos, a letra que nós utilizamos para representar a corrente elétrica é a letra I. Mas I de quê? I de intensidade de corrente. Já já a gente vai falar dela. Esse I vai representar a chamada intensidade de corrente. Show de bola. Vamos lá, prosseguindo. Aqui essa observação, só para a gente entender o seguinte, ó. O sentido da corrente elétrica é o oposto contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Beleza? Então tá tranquilo. O que é corrente elétrica? Vamos recapitular aqui esses dois pontos. Corrente elétrica é o movimento orientado de partículas portadoras de carga elétrica. É o movimento orientado de cargas elétricas, beleza? Eu coloquei aqui uma situação 1, em que você não tem um movimento orientado de carga elétrica, você tem um movimento desorientado de cargas elétricas. Então aqui você não tem corrente elétrica. Aqui a história já é diferente, você conseguiu organizar o movimento dessas cargas elétricas. Quando as cargas se movem de maneira orientada, nós temos aí uma corrente elétrica na nossa frente, né? Aqui, ó, as cargas em movimento orientado, elas constituem uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ela pode ser representada por uma setinha, né? Essa setinha indica o sentido. Não é que isso aqui é um vetor, é só para você mostrar o sentido do movimento dos portadores de carga, né? No caso aqui dos elétrons. Ou seja, a gente tem que falar do chamado sentido da corrente elétrica ou sentido convencional, beleza?
E o sentido convencional, o sentido adotado pela física, é o sentido do movimento das cargas positivas. Portanto, ó, o sentido da corrente é o sentido contrário ao do movimento dos elétrons. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro vídeo aí do conceito de corrente elétrica. Eu falei do conceito inicial de corrente e falei do sentido convencional. Falta uma coisa que eu quero colocar aqui para a gente encerrar, uma coisa que eu quero mostrar aqui nesse quadro, é o conceito de corrente elétrica contínua versus corrente elétrica alternada. Nesse momento, nós estamos estudando a chamada corrente elétrica contínua. Aqui está o nosso objeto de estudo. O que significa corrente elétrica contínua? Vou falar para você. A corrente elétrica contínua é aquela corrente que não inverte o seu sentido em nenhum momento. No decorrer do tempo, você vai observar que o sentido do movimento dos elétrons é o mesmo. Portanto, você pode concluir que essa corrente aí, corrente contínua, é uma corrente que não apresenta inversão de sentido. Beleza? O movimento aí das cargas, eles seguem o mesmo sentido, eles não ficam invertendo de sentido. E aí você já pode concluir o que é corrente alternada. A corrente alternada é aquela corrente que os portadores de carga, né, aquela corrente em que ou na qual os portadores de carga alteram o seu sentido. Olha só, né? Os portadores de carga invertem o sentido. A corrente alternada é uma corrente que tem essa característica. Você tem a carguinha elétrica, ela vai e depois volta. Ela fica oscilando. Quando a carga elétrica, né, o elétron, fica oscilando, quando o elétron ele apresenta um movimento de oscilação, nós dizemos que a corrente é uma corrente alternada. Certo? Na corrente alternada, o movimento das cargas é oscilatório, né, professor? Exatamente. O movimento das cargas é oscilatório. Show! Então, a corrente que nós vamos estudar, né, a corrente que vai ser o objeto de nosso estudo, é a corrente contínua, que é aquela corrente em que não ocorre a inversão de sentido. Os elétrons, as cargas elétricas sempre se movimentam em um determinado sentido. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro vídeo. Tá aí o conceito de corrente elétrica, a questão aí do sentido convencional da corrente e a diferença de corrente contínua para a corrente alternada. A corrente contínua não apresenta inversão de sentido, as partículas, as cargas não apresentam inversão de sentido, sempre acompanham um determinado sentido. E aí na corrente alternada, as partículas apresentam uma oscilação, elas invertem o sentido periodicamente, claro, se a corrente alternada for periódica. Beleza, pessoal? Já já eu gravo um outro vídeo falando da intensidade da corrente elétrica e como nós calculamos esse valor. Até mais!